Na aula anterior, nós entendemos o que é um sermão e vimos que o sermão não é apenas falar, mas comunicar a palavra de forma organizada. Mas agora surge uma pergunta muito importante: por que alguns comunicam com clareza e outros parecem confusos? A resposta está em algo fundamental. Que algo fundamental é isso, professor? São gêneros discursivos. O que são gêneros discursivos? São formas de comunicação que possuem estrutura e organização. O autor Robson Marinho, ele afirma que a comunicação eficaz no sermão depende da compreensão dos gêneros discursivos e da adaptação da linguagem ao público-alvo. Ou seja, não basta apenas ter conteúdo, você precisa saber como organizar esse conteúdo. Então, todo gênero, ele tem uma estrutura, todo gênero, ele tem uma organização e todo gênero discursivo, né? Ele tem características peculiares e próprias. Nada que comunica bem é desorganizado. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos de gêneros discursivos para que você não apenas conheça, mas tenha aí a sua mente um pouco mais aberta para poder entender os gêneros discursivos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a notícia, tá bom? A notícia, ela segue a lógica da pirâmide invertida. O mais importante vem primeiro. Um exemplo de notícia: um terremoto da magnitude de 7,0 atingiu o Japão na manhã desta terça-feira, causando destruição em diversas cidades e deixando mais de 500 pessoas desabrigadas. Segundo autoridades locais, equipes de resgate já estão presentes nas áreas mais afetadas, enquanto o governo avalia os prejuízos e organiza medidas emergenciais para atender a população. Perceba que a informação principal vem primeiro e depois os detalhes. Um outro gênero discursivo é chamado de receita, tá bom? A receita, ela é totalmente estruturada. Ela tem uma estrutura. Você reconhece esse gênero por meio dos ingredientes e do modo de preparo. Então vamos lá, falando dos ingredientes. Quer ver? 2 ovos, uma xícara de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, uma colher de fermento. Depois vamos para o modo de preparo. Bata os ovos com açúcar até formar um creme homogêneo. Adicione a farinha aos poucos, misturando bem. E por último, leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30, 40 minutos. Se você quebrar essa ordem, ninguém consegue executar. Não é apenas entender, é executar. Um outro gênero discursivo é o conto de fadas. Conto de fadas. O conto de fadas, ele segue uma estrutura narrativa. Um exemplo de conto de fadas: era uma vez uma jovem chamada Elisa, que vivia em uma pequena vila cercada por uma floresta sombria. Certo dia, ao atravessar a floresta para visitar a sua avó, ela encontrou um viajante misterioso que lhe deu um aviso: nem tudo é o que parece. Ao chegar à casa da avó, Elisa descobriu que algo estava errado. Após descobrir os seus medos, ela descobre a verdade e consegue salvar a sua avó, aprendendo uma grande lição sobre coragem e discernimento. Perceba que em um conto de fadas tem introdução. Era uma vez uma princesa chamada Elisa, Sara, Carol, ou qualquer nome que você queira dar. Em um conto de fadas tem um conflito. Às vezes essa princesa ela está presa e aí vem o príncipe montado em um cavalo branco, desce do cavalo, luta com o dragão para resgatar a princesa na torre, tem um conflito e tem uma resolução. No fim de todo conto de fadas termina assim: e todos
viveram felizes para sempre. Então, através dessas características do gênero chamado conto de fadas, você reconhece que tipo de gênero que é esse. Nós temos também, dentro dos gêneros discursivos, o gênero chamado discurso político, tá? Que tem como foco a persuasão. Um exemplo: hoje, milhares de famílias enfrentam dificuldades para acessar serviços básicos de saúde. Isso não pode continuar. Precisamos de um sistema mais justo, mais acessível e mais eficiente. Por isso, apresentamos um plano de reforma que visa ampliar o atendimento e a garantir dignidade para todos. Mas essa mudança depende de nós. Juntos podemos transformar essa realidade. Então, o discurso político ele tem uma estrutura também. Problema, depois a solução e, por fim, um apelo. Tá bom? Agora presta atenção. Se todos esses gêneros possuem uma estrutura, o sermão também tem uma estrutura. O sermão não é improviso, ele é um gênero discursivo. Ele é um gênero discursivo que tem leitura, explicação e aplicação. E quem apresenta essas características é Neemias. Essa estrutura não vem de uma teoria moderna, ela vem da Bíblia. Vamos analisá-la? Ó, só colocar aqui que o sermão, tá? Ele tem o quê? Ele tem que ter leitura, o pregador precisa ler, ele tem que ter explicação, o pregador precisa explicar o texto, ele tem que ter aplicação, o pregador precisa aplicar o texto. Quais são os textos que nos apresentam isso? Ó, Neemias capítulo 8, versículo 3, nós vamos encontrar aqui o tópico chamado de leitura, tá bom? O texto vai dizer assim, ó: E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres, e os que pediam e os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos aos livros da lei. Então, Neemias ele abriu o livro diante da praça e começou a ler as escrituras, porque em um sermão precisa ter leitura. O que precisa ter no sermão? Explicação. Ó, e leram no livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido. Faziam que lendo se entendesse. Porque em uma pregação, quando se tem leitura e não tem explicação, o povo não entende. Agora, em uma pregação, quando se tem leitura mais explicação, a mente do povo é aberta e há entendimento. E quando há entendimento, aí sim eu posso ir para a aplicação. Aí no versículo 9 o texto diz: E Neemias, que era governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Aí entra o versículo 10. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, ele está aplicando aqui, ó, está aplicando. Portanto, não vos entristeçais, ou seja, não chorem. Por quê, ô Neemias? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, ele aplicou o texto aqui. Olha a importância de nós seguirmos a estrutura. O pregador precisa ler, explicar e aplicar o texto. Se não houver leitura, explicação, aplicação, não é um sermão. Não é um sermão. Pode ser fala, pode ser palestra, mas não é um sermão bíblico, porque um sermão que faz parte de um gênero discursivo, ele tem três características: leitura, explicação e aplicação. Essa foi a aula de hoje. Te espero na próxima aula. Fique na paz.